Eu já estou sofrendo só de imaginar que eu tenho que editar esse vídeo depois, porque eu sei que vai ficar longo. Mas enfim, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu queria ressaltar aqui algumas coisas. Pra quem não sabe, eu vivi um relacionamento de 5 anos e meio. A gente morou junto. A gente terminou em novembro do ano passado. Ele terminou comigo. Até então, tinha sido um término amigável. Mas no fim do ano passado, eu descobri algumas coisas e resolvi cortar total relação com ele. E pra você entender melhor esse contexto, eu gravei um vídeo na época, no fim do ano passado. Acho que eu publiquei dia 31 de dezembro aqui no IGTV e no YouTube também. Eu sugiro que você assista esse vídeo primeiro, antes de continuar esse aqui. Bom, então vamos às perguntas que vocês me mandaram. Eu não sei porquê, mas muita gente acha que fui eu quem terminei o namoro. E na verdade não. Tanto que eu recebi muitas perguntas sobre isso. Vamos lá. Ellen, você sentiu dificuldade de terminar por ter se acostumado com ele? Jaque, quando você percebeu que deveria terminar? A Letícia, você teve dúvidas sobre a decisão final de terminar? Uma outra girassol, como ter certeza se quer terminar? Kaline, por que e quando você percebeu que o relacionamento estava acabando? Bom, gente, eu não consigo responder essa pergunta, porque eu sou uma pessoa muito acomodada. Hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu carreguei insatisfações em relação ao namoro por muitos anos. Eu sempre conversava, a gente sempre conversava sobre essas minhas insatisfações, mas no final eu sempre relevava. E eu relevava porque eu já estava acostumada com o namoro, já tinha intimidade, já estava ali na minha zona de conforto, e eu sempre tive muito problema, muita dificuldade em lidar com mudanças. E eu tento combater isso, óbvio, porque não faz bem, não é saudável. Mas eu ainda não consegui, então eu não sou a pessoa ideal para responder essa pergunta. Nossa, o sol decidiu aparecer, agora tá meio estranho. Ai, gente, essa luz natural é difícil, viu? Porque tá nublada e o sol aparece, aí agora fica claro, mas enfim. Mas eu tenho uma sugestão de podcast muito bacana, chamado Redução de Danos. É da Tati Ferreira. Ela e o marido dela, eles gravaram um episódio sobre términos de relacionamento. Eles falam justamente sobre isso, zona de conforto, o medo de mudanças, de readaptar, né, a vida. E eu sugiro muito. Eu assisti, né, justamente porque eu me vejo muito nesse perfil e vale muito a pena. Como lidar com a situação onde a ex-namorada do seu atual ainda não superou o antigo relacionamento? Deu um tilt aí? Na hora me deu um tilt, mas eu entendi no final das contas. Eu acho que nessa situação, o mais importante é você saber se o seu namorado superou a ex dele. Porque se só a ex que ainda não superou a situação, o término, é um problema a menos, né? Aí agora, se ele ainda tem coisas mal resolvidas do antigo relacionamento e está com você, aí já é um problema maior. Mas vamos partir do pressuposto de que só a ex-namorada dele que ainda não superou o término, que é o que você me colocou aqui na pergunta. Eu não sei nem se é o seu caso, tá? Mas quando eu falo você, não é você que me mandou a pergunta, é você que tá assistindo o vídeo e que se enquadra nessa situação, que se identifica com essa situação. O que eu sugiro, né, se a ex está incomodando, sendo impertinente, eu acho que o seu namorado tem que conversar com ela, tentar resolver no diálogo, numa conversa madura mesmo, né? Agora, se não se resolver no diálogo, a minha sugestão é que vocês cortem relações com ela. Então evita conversar, não responde mensagem, inclusive bloqueia o número, bloqueia ela das redes sociais. Enfim, tenta cortar ali o máximo de relações possíveis, porque eu acho que vai ser a única forma, assim, de realmente se afastar dela. Próxima pergunta. Existe um plano a ser seguido pós-término? Apesar desse processo pós-término não ser igual para todo mundo, porque vai depender muito de caso a caso, de pessoa para pessoa, eu acho que essa é uma fase para você respeitar os seus sentimentos e principalmente o seu tempo. Além disso, use e abuse aí da sua rede de apoio, dos seus amigos, da sua família, desabafa, divide a tristeza, conversa, chora, porque tudo isso faz bem, colocar para fora faz muito bem. Mas mais do que isso, eu acredito que esse momento é um momento seu com você mesmo. É um momento de você olhar pra si, se autoconhecer,
perceber ali as suas qualidades, se valorizar por isso e ver também o quão incrível você é, o quão maravilhosa você é. E é isso, eu acho que é muito um momento seu mesmo, sabe? A Lê também perguntou assim: como fica o relacionamento com a família do ex-namorado? Ele também deve acabar? Eu acho que vai muito de caso pra caso. Eu, por exemplo, sei separar muito bem a minha decepção com o meu ex-namorado do carinho que eu tenho pela família e pelos amigos dele. Como eu nunca tive, assim, uma relação muito próxima de melhor amiga, de conversar todos os dias, de ligar, enfim, de contar segredos, com ninguém da família dele, ou até mesmo com os amigos dele, então talvez tenha sido um pouco mais fácil pra mim. Eu não cortei relação, assim, com ninguém, eu tenho todo mundo nas minhas redes sociais, normal. Se eu precisar mandar mensagem, eu mando. Se eu precisar tirar dúvida, eu tiro. Feliz aniversário, eu mando também. É claro que, assim, houve um afastamento, o que é muito natural, mas, assim, o meu carinho e a minha admiração por todo mundo continuam os mesmos. Mas, se isso é um problema pra você, eu sugiro que você se afaste, oculte ali os stories, as publicações, desfaça as amizades, bloqueie, enfim, o que for necessário para manter a sua saúde mental e a sua saúde emocional em dias saudáveis, tá? Porque eu acho que nesse momento o foco tem que ser você. Então, se você não se sente bem, você tem que tomar aí algumas medidas para se manter bem. Bom, a pergunta da Catarina: como posso reconhecer um relacionamento abusivo? Eu acredito que informação é tudo. Então, assim, procure conteúdos no YouTube. Tem muita gente falando sobre isso. Em livros, em revistas. Aqui no Instagram também. Eu acho que mesmo a gente se informando muito, ainda assim, algumas atitudes abusivas vão passar despercebidas por nós. Infelizmente. Como foi o meu caso, por exemplo. A gente sempre está em constante evolução, então sempre buscar informação e conhecimento é muito importante, nunca é demais, né? Eu acho que também o que pode ajudar é talvez compartilhar o que você está passando, se você tem algum incômodo no relacionamento, compartilhar com uma pessoa de fora, um amigo, um parente, uma pessoa que você confie, porque às vezes uma visão de fora é uma visão mais fria da situação, né? A Catarina também perguntou: como recomeçar a vida depois de passar por um relacionamento abusivo? O primeiro ponto, na minha opinião, é entender que você não teve culpa de absolutamente nada. Depois, a minha segunda dica é você se apegar muito à sua rede de apoio, porque ela vai te ajudar muito, muito, muito. A minha terceira dica é: foque totalmente em você. Por mais que isso pareça ser egoísta, não é, né? Você precisa se valorizar, você precisa se conhecer mais. Isso é essencial. E por último, se você puder, se você tiver a oportunidade, faça terapia, porque isso é essencial. E eu tô aqui também. Eu sei que eu não sou grande coisa, mas se você precisar desabafar, pode me mandar mensagem. Ô, gente, agora vem uma metralhadora de perguntas da Isa, da minha amiga, que inclusive foi uma das girassóis que pediu esse vídeo há muito tempo, tipo, no fim do ano passado, no começo desse ano, né? A Isabela nem era minha amiga ainda, aí depois que ela se tornou minha amiga. Quando você ia aos lugares que iam, batia aquela vontade louca de chorar? Gente, vocês acreditam que eu não passei por isso? Acho que alguns fatores contribuíram muito para que eu não sofresse tanto. Primeiro, a gente já tinha terminado antes. Em 2018, ele havia terminado comigo na mesma época ali, no fim do ano, mais ou menos. Então eu já estava vacinada contra término, né? Já tinha sofrido bastante naquele ano, então eu já estava super vacinada. Segundo ponto, eu tinha muitas insatisfações com o namoro, como eu disse. Então o que eu quero dizer é que eu tive dias muito ruins, de muita tristeza, mas eles não se prolongaram tanto. Nas primeiras semanas foi mais difícil. Por exemplo, as fotos, as lembranças do Facebook acabaram comigo nos primeiros dias, assim, mas passou também. Aí logo depois eu já tava com zero problemas de ver fotos nossas, não tive problemas em ir a lugares que a gente ia muito, muito pelo contrário, na verdade. Aqui entra uma dica pra vocês. Porque eu, inclusive, gostava de ir em lugares que a gente ia muito junto pra ressignificar esses lugares. Eu já falei sobre isso nos meus stories, mas vou reforçar aqui com vocês. Porque, por exemplo, Curitiba. A gente comemorou um aniversário de namoro em Curitiba uma vez. E no fim do ano passado, eu passei uma semana em Curitiba pra matar a saudade da minha amiga, né, da Letícia, pra
também conhecer um pouco mais dessa cidade linda e também para ressignificar Curitiba. Hoje, por exemplo, eu falo de Curitiba, já me vem as lembranças que eu passei no Natal do ano passado lá, entende? Então ressignificar é muito importante. A Isa também perguntou, bateu aquela dúvida, o que eu faço agora? Imagina, para uma pessoa que tá na zona de conforto, assim, e ter que sair da zona de conforto do nada. Imagina, que desespero. Gente do céu. Esse desespero bateu muito na hora que ele terminou comigo, porque foi muito inusitado. Eu não esperava. Tava tudo bem entre a gente e ele nem sequer tinha, dado alguns sinais de que ele tava insatisfeito com o relacionamento. Enfim, na verdade, nem foi por isso que ele terminou comigo, né? Então, realmente não tinha que ter dado sinais mesmo. Foi muito inusitado pra mim. Aí, quando ele falou que ele queria terminar, eu fiquei, paralisada. A minha vontade era sumir daquele apartamento, assim, fazer minhas malas naquele momento e sair imediatamente de lá. Mas eu tentei manter a calma dentro do possível. Liguei pra Dani, que é minha amiga, que trabalha comigo, maravilhosa, incrível. E eu fui pra casa dela. Então, passei aquela noite na casa dela e lá ela me acalmou muito. E ela falou, Bruna, calma, você também mora naquele apartamento, então você vai ter calma pra sair, não precisa sair no desespero. Aí o que eu fiz? Naquela semana eu passei alguns dias na casa de uma outra amiga, até chegar o fim de semana e eu fazer toda a minha mudança. Na verdade, a primeira parte, né? Porque eu fiz minha mudança dividida em 3 dias. E voltei pra casa dos meus pais. Mas o meu desespero mesmo foi basicamente esse de ter que readaptar a minha vida. Até porque eu morava do lado do meu trabalho. Então eu sabia que eu ia ter que mudar toda a minha rotina e voltar pra casa dos meus pais também, né? Veio a ser ali um agravante pra mim, que me batia um certo desespero. Mas aí passou também, me adaptei e deu tudo certo. Próxima pergunta. E a preguiça de flertar de novo? Você se imaginava fazendo isso depois de tanto tempo? Gente, um relacionamento longo te faz esquecer que existem outras pessoas aí no mundo. Mas, por outro lado, pode acender o seu fogo também, né? Porque depois de tanto tempo, você pode sair querendo se jogar no mundo, que foi o que aconteceu comigo. Aí hoje, depois de uns meses aí na pista, eu sosseguei um pouco meu facho e junto com o isolamento social também, né? Isso acabou colaborando um pouco. E é engraçado porque essa foi uma pergunta que eu recebi de muitos colegas, conhecidos, pessoalmente mesmo, sabe? Eu acho que deve ser normal, né, acontecer isso. A Isabela também perguntou o seguinte: chegou a pensar que nunca mais ia ser feliz com ninguém? Nunca me passou isso pela minha cabeça. Apesar de eu ter me decepcionado, né, no meu antigo relacionamento, apesar de saber também que existe muito boy embuste por aí, a esperança é a última que morre. É que eu entendo, gente, que existem pessoas boas, pessoas más, pessoas de bom caráter, pessoas de mau caráter. E as pessoas vêm e vão e a vida é isso, sabe? Ai, Isabela. A Isabela mandou essa pergunta aqui, zoando, mas eu achei interessante a gente colocar aqui, porque é uma questão pra muita gente. Encontrou ele na rua após término? Só até aí a pergunta, o resto não preciso colocar. Bom, o que acontece? Eu encontrei ele uma vez depois que a gente terminou. Fazia umas 3 semanas, mais ou menos, que a gente tinha terminado. Eu fui lá no apartamento onde a gente morava, ele ainda tava lá, morando lá. Mas a gente ainda era amigos, ainda existia uma relação de amizade. Depois que eu descobri que ele havia mentido pra mim, depois, né, do fim do ano ali, eu não esbarrei mais com ele, não encontrei mais ele. E a vida seguiu. E eu sei que isso é uma questão pra muita gente. Eu acho que assim, gente, vai muito de como você terminou o seu relacionamento. Se o relacionamento acabou bem, muito provavelmente vocês vão se encontrar e dar um oi. E às vezes até mesmo conversar, trocar uma ideia. Agora, se o relacionamento não terminou bem, muito provavelmente vocês vão se ver, se ignorar. E é isso, e seguir a vida. O que eu acho, o que eu não defendo é, você brigar, né? Você ir lá, humilhar a pessoa, ainda mais se for um lugar público. Dar uma voadora. Igual, gente, não, calma, eu vou ter que falar sobre isso. Uma geração me mandou mensagem, acho que mais pro começo do ano, ela mandou uma mensagem falando que encontrou o meu ex-namorado no mercado e que ela ficou com vontade de dar uma voadora, de uma rasteira, sei lá, enfim. E assim, eu tenho 2 coisas pra pontuar. Primeira, vocês não precisam me mandar mensagens quando vocês encontrarem ele, porque isso realmente não me convém mais. O segundo ponto, eu sei que ela tava brincando, mas eu vou reforçar de qualquer forma que,
por favor, não façam isso. Não é pra agredir ninguém, não é pra chegar apontando o dedo pra ninguém. Se mantenham firmes ali, tá tudo certo, tá? Eu sei lá, né, gente? Eu sei que é uma brincadeira, mas vai saber. A próxima pergunta é: como foi morar com seus pais depois de tanto tempo de novo? Só pra vocês entenderem, eu morei com meu ex, oficialmente assim, durante 1 ano mais ou menos. 1 ano e pouquinho. Mas, desde o início do relacionamento, eu sempre fiquei mais tempo na casa dele do que aqui na casa dos meus pais, porque ele sempre morou sozinho aqui em Londrina, né? E aí, voltar pra casa dos meus pais, ter que viver todos os dias aqui, foi uma mudança muito brusca pra mim, né? Só que, pra minha surpresa, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. O meu maior medo era perder a minha liberdade de sair, de voltar a hora que eu quisesse pra casa. E, surpreendentemente, meus pais cagaram pra isso. A convivência também é muito mais tranquilo do que eu imaginava. Claro, ainda, né, tem alguns atritos, como qualquer relação, qualquer convívio, mas muito mais tranquilo do que eu imaginava. Acho que o que ajuda muito é você entender que é uma fase temporária da sua vida, né? Sei lá, seja por meses ou anos, mas é temporário essa volta para casa dos seus pais. O importante é não se acomodar, né? Eu tô lutando contra isso. É que, gente, é uma redução de gastos, assim, muito grande. Então é muito fácil se acomodar, né? A Isa perguntou se a terapia foi essencial no processo. Acha que sem a terapia não teria sido tão fácil? Aí eu já vou linkar com a pergunta da Viviane. Ela perguntou assim: você falou sobre isso na terapia? E isso foi muito um assunto, sim, de algumas sessões ali na terapia. Até hoje, às vezes, eu e a minha psicóloga, a gente conversa um pouco sobre isso, porque não tem jeito, gente. Fez parte da minha vida. O término, querendo ou não, é uma experiência. Eu passei por isso e ainda mais no meu caso, né, que trouxe algumas consequências aí. Além do acompanhamento com a minha psicóloga, a minha rede de apoios, formada aí por amigos, família e vocês, girassóis aqui do meu Instagram, foi essencial, assim. Pode parecer que não, né, mas todo mundo que me mandou mensagem, principalmente quando eu publiquei o vídeo ali no fim do ano, assim, me deu muita força, muita força. E é por isso que eu acredito ainda mais que eu tenho uma rede de apoio super foda aqui no Instagram. Então, eu acho que foi a junção de muita coisa, mas a terapia, sim, foi muito importante no processo. Ai, gente, a Isabela fez cada pergunta que, obviamente, eu não vou colocar no vídeo, mas fica aí no ar. Tá, pergunta dela também. Houve maturidade de ambas as partes, como conversarem sobre ou nem tanto? Bom, eu entendi o que ela quis dizer. Nós conversamos muito depois do término, porque naquela semana, apesar de eu ter dormido alguns dias na minha amiga, eu passei algumas noites no apartamento também. E a gente conversou muito. Então, na minha visão, foi um término que houve sim maturidade das duas partes. Isso é um motivo de um grande orgulho pra mim, porque é algo que eu valorizo muito, né, nas minhas relações. Mas aí fica a questão, né? Até que ponto ele ter falado que queria terminar comigo por um motivo e na verdade ser outro, foi maduro da parte dele. Mas aí isso é com ele. Da minha parte, sim, houve maturidade. Se não fosse por essa questão aí, sim, a maturidade 100% no término. E aí eu já deixo até uma sugestão pra você que assiste esse vídeo, porque eu valorizo muito a maturidade nas relações, não só amorosas, de trabalho, família, amizades. Então, se você tem aí uma pessoa que não é muito madura na hora de resolver problemas, que é no momento em que a gente mais precisa de maturidade, eu sugiro que você repense aí. Não querendo acabar com seu relacionamento, óbvio, mas é bom repensar. Porque assim, eu, por exemplo, desfiz amizades por isso, porque, gente, assim, não que eu seja a pessoa mais madura do mundo, mas é que algumas coisas são muito infantis, sabe? E aí, desgasta, é cansativo, tipo, desnecessário. Então, é isso, fica a minha dica. Próxima pergunta. Algum momento você se julgou culpada pelo término? Tentou achar motivos? Nunca, nunca, nunca. E depois do fim do ano ainda, quando eu descobri que ele havia mentido pra mim, menos ainda. Eu acho que isso se deve muito ao fato de que, quando ele terminou comigo, em nenhum momento ele me colocou como culpada, me apontou como culpada. Muito pelo contrário, na verdade. E eu também sempre tive plena consciência de que eu não fiz nada de errado, que eu dei o meu
meu melhor nesse relacionamento, que eu fiz o meu melhor. Se você se sente culpada e se você realmente não é culpada, né, não fez nada de errado, eu acho que é muito importante você tentar perceber de onde vem essa culpa. Foi seu ex-namorado ou sua ex-namorada que falou alguma coisa que te deixou em dúvida, ou alguém fez algum comentário pra você, enfim. Eu acho que é importante buscar, né, de onde vem essa culpa e também focar totalmente em você, se autoconhecer, se valorizar pelas suas qualidades e se sentir foda por isso. Próxima pergunta da Vicky. Sente falta dele? Uma boa pergunta. E bem complexa, então senta que lá vem textão, mentira. Calma, vamos lá. Lá nas primeiras semanas pós-término, eu senti muita falta dele, o que é natural, muita saudade. Minha maior saudade era em relação a contar o meu dia, sabe? Contar sobre o meu dia, sobre o que eu tinha feito, as novidades, enfim, compartilhar isso com ele. E até mesmo os desabafos, as coisas ruins, né? Mas isso logo foi se moldando ali no primeiro mês, nada é insuperável, né? E aí, no momento em que eu descubro que ele havia mentido pra mim no término, aí, minha filha, aí que já não existe mais saudade mesmo. Foi como se realmente tivesse virado uma chavinha na minha cabeça, assim, pra cortar total relação com ele ali. Até porque foi ali que eu decidi que não era esse tipo de pessoa que eu queria manter nas minhas relações de amizade. Então isso acelerou muito o meu processo de saudade. Não fazia mais sentido eu sentir falta de alguém que havia me desrespeitado e me enganado, sabe? E aí realmente a chavinha virou totalmente, assim. Mas eu sei que não é o que acontece com a maioria das pessoas, né? E aí, se você que assiste esse vídeo se encontra nessa situação, eu sugiro muito que você pegue esse momento pós-término pra realmente investir em você. Vou bater nessa tecla sempre. E, junto a isso, deixe o tempo passar, porque o melhor remédio pra isso é o tempo, gente. Não tem jeito. E, por favor, não entre em um novo relacionamento só pra suprir a falta do seu ex, da sua ex. Até porque isso só vai afetar você, não vai afetar a sua ex, o seu ex. Vai afetar você e a pessoa com quem você tá aí nesse novo relacionamento, né? Então você vai ser uma filha da puta ou um filho da puta, enfim. Próxima pergunta também da Vicky. Sente ciúmes? Gente, vocês estão com tempo, assim? Porque as respostas estão sendo longas, né? Nossa, eu vou até sentar melhor aqui, porque... Meu Deus, ó, de vídeo bruto já deu 1 hora pra editar isso, senhor amado. Desde o término, eu já tinha muito claro na minha cabeça que tanto ele quanto eu iríamos encontrar pessoas novas, ficar com novas pessoas. E isso nunca foi um problema pra mim, até a gente conversou sobre isso naquela semana que a gente terminou. A gente entendia que isso seria bom pro nosso crescimento, tanto pro meu quanto pro dele, né? E hoje, que nem amigos mais somos, não tem sentido eu sentir ciúmes de uma pessoa que ficou no passado, sabe? De uma pessoa que não faz mais sentido pra mim, pra minha vida, né? Então não sinto. É isso. Mas eu sei que esse é um sentimento, assim, muito comum, né, na fase pós-término. E isso ainda é agravado se você não consegue cortar totais relações aí com o seu ex, com a sua ex. Por exemplo, no meu caso, os meus amigos, eles ainda seguem meu ex-namorado. Muito provavelmente ainda tem notícias sobre ele, porque veem as postagens. Mas a minha sorte é que eles são muito sensatos. Então eles não ficam me falando que meu ex fez, o que ele deixou de fazer, com quem tá, com quem não tá. Então, assim, a única vez que uma girassol veio falar alguma coisa pra mim foi essa que eu comentei no começo do vídeo, que encontrou ele no mercado e veio comentar comigo. Então, as poucas coisas que eu fico sabendo sobre a vida dele é porque tem ali alguma relação em comum e tal. Eu ainda sigo os amigos dele, a família dele. Então, é natural que eu fique sabendo poucas coisas ali, mas não é nada que me afeta também. Outro ponto é stalkear a pessoa, né? Desde o fim do ano, quando eu descobri que ele havia mentido pra mim, eu nunca mais stalkeei ele, nunca mais entrei num perfil dele, assim, eu realmente brochei mesmo e perdi total interesse. Eu acho que pra não falar que eu nunca mais entrei em um perfil, eu entrei no Twitter uma vez, porque ele me bloqueou, mas eu fiquei curiosa pra ver se ele tinha trancado a conta dele. Porque, gente, não adianta, tá? Ó, social media falando aqui pra vocês. Não adianta você bloquear alguém e manter a sua conta aberta, porque senão a pessoa pode acessar o site do Twitter sem fazer o
login, ela vai ver o seu perfil do mesmo jeito. E aí eu fiz isso só pra tirar a curiosidade mesmo. Mas também não vi nada demais. Aí já fica a dica pra você também, né? Porque se você for bloquear alguém, mantenha a sua conta fechada ou fecha a sua conta, porque não vai adiantar nada. Se a pessoa quiser entrar no seu perfil, ela vai entrar. Mas enfim, aí no Instagram eu parei de seguir pra não alimentar ali um ódio, uma raiva, né? Porque eu não queria que isso acontecesse. Aí eu parei de seguir. Mas também nem precisei bloquear nem nada, porque eu realmente não entro mesmo no acesso à conta dele nem nada. Mas eu sei que com você pode ser diferente. Então, eu sugiro que, se os seus amigos contam coisas sobre seu ex, sua ex, vai lá e fala com essa pessoa pra ela deixar de ser inconveniente. Fala, olha, não me convém mais, então você não precisa me contar o que ele tá fazendo, o que ele deixou de fazer. E se você não consegue não stalkear a pessoa, vai lá e bloqueia. Bloqueia das redes sociais, gente. Internet é tudo hoje, você consegue fazer isso. Porque realmente não faz bem. Se coloque em prioridade. Se coloque em prioridade. Aí essa pergunta também entra muito na questão sobre aquele lance de quem vai começar a namorar primeiro, sabe? Que é muito comum também pós-término. Às vezes você fica se cobrando por isso. Eu acho que quando você busca o amor próprio, começa a se valorizar e você tá bem com você mesma, você passa a não se importar real com isso. Então você passa a entender que as pessoas vêm e vão pra você, vêm e vão pra ele, que você vai viver novas experiências, que o seu ex, a sua ex também vai viver novas experiências. Eu acho que o mais importante aqui é não fazer uma disputa pra ver quem vai namorar primeiro, quem tá mais feliz do que o outro, até porque eu acho que isso nem existe, né? Os dois podem estar felizes no mesmo nível, em situações diferentes. Então, acho bom e importante aqui pontuar pra vocês. A próxima pergunta é da Gleice. É muito difícil superar um relacionamento longo? Bom, gente, depende muito de caso pra caso. Como eu disse, alguns fatores contribuíram para que o meu processo fosse consideravelmente mais rápido. Que foi a experiência já com o primeiro término lá em 2018. As insatisfações que eu tinha com o relacionamento e também quando eu descobri, né, que ele havia mentido pra mim quando ele terminou comigo. Tudo isso acelerou muito meu processo de superação. Na verdade, superação pra mim também é muito abrangente, é muito relativo. Tipo, o que é, na verdade, superação? O que é superar de verdade, né? Fica aí no ar a dúvida. Mas, de qualquer forma, eu acho que a superação, ela vai mais da intensidade da relação do que a duração. Isso é totalmente achismo meu, tá? Vamos supor aqui um relacionamento de 10 anos com muitas brigas, muitas intrigas. Vai ser diferente de um relacionamento de 1 ano, por exemplo, que teve muitas coisas boas, que foi incrível e maravilhoso. Eu acho que vai muito da sua visão sobre o término. O término significou liberdade pra você? Ou não, o término significou você perder ali uma pessoa, uma relação muito boa, muito bacana. Entende? A Ana perguntou, após o término, você sente medo em confiar nas pessoas que aparecerão? Até o momento, pelo que eu sei, isso é uma coisa que não me afetou. Eu continuo confiando muito facilmente nas pessoas, o que também não é muito bom, né? Mas enfim, é o meu jeito. Na verdade, o que aconteceu comigo foi, depois do término, o meu pânico por mentiras aumentou 10 vezes mais. Só isso, é isso que ficou de trauma. Aí a próxima pergunta da Fran. Quando você percebeu que era relação abusiva? Gente, eu percebi 2 meses depois, que foi quando eu gravei esse vídeo que tá aí no meu IGTV, no meu YouTube. Que foi quando eu descobri que ele havia mentido pra mim quando ele terminou comigo. Então, fica aí o alerta, né? Às vezes você passa por um relacionamento abusivo aos 15, só descobre aos 20. Às vezes você passa por um abuso aos 10 e só descobre aos 30. Infelizmente, nem sempre a gente tem todas as informações necessárias para identificar um relacionamento abusivo. Às vezes a gente só vai descobrir meses, anos depois. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla de se informar sempre. A próxima pergunta da G é: qual é a melhor forma de superar isso? Não existe uma fórmula pronta ali, faz isso, 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 que da noite pro dia você vai superar. Mas eu acredito muito que realmente essa fase pós-término é um momento seu. Então é um momento de você olhar pra si, de você se conhecer melhor, de você se amar ainda mais e realmente se autovalorizar. Claro que isso não acontece num estalo, é um processo ali de dias, semanas, meses, talvez, depende muito da sua situação, mas
é isso. Eu acho que o foco no pós-término é você. Tem que ser você. É claro que às vezes a saudade pega, a falta pega, mas você vai conseguir construir isso, se autotransformar e florescer, né? Como um girassol que você é, com certeza. A Karina fez uma pergunta aqui: como lidar com as recaídas? No sentido de ter vontade de voltar ao namoro. Bom, eu vou pegar da minha experiência no primeiro término, tá? Porque nesse segundo ficou muito claro pra mim que não existia chances da gente voltar. Essas recaídas. Eu acho que é natural, gente, é natural. Não tenta combater isso, evitar isso, porque é muito natural. Mesmo terminando, ainda fica uma sensação de esperança, de expectativa. O que eu acho importante é você tentar ter o controle de não alimentar essas esperanças, né, essas expectativas, e realmente focar em você. Gente, eu tô sendo repetitiva de falar de autoconhecimento, de amor próprio, porque é isso, sabe? É você encontrar atividades que você gosta de fazer sozinha. Se permita, sabe? Fazer coisas que às vezes você não fazia há muito tempo, por exemplo. Tipo, o que eu fiz? Quando eu terminei dessa segunda vez, né, que foi de vez mesmo, o que eu fiz, que eu sei que contribuiu muito, assim, foi eu me permitir viajar, porque como eu voltei pra casa dos meus pais, eu tive uma redução de gastos ali muito grande, né, com aluguel e tal, que a gente sempre dividia. Então, eu viajei pra Curitiba, passei uma semana na casa da Letícia, da minha amiga, e depois ainda fiz uma viagem com a minha outra amiga, chamada Letícia também, a Balbino, pra Balneário Camboriú. Nos primeiros dias de 2020, a gente foi pra Balneário. A gente passou ali uns 4, 5 dias. Então, acho que é se permitir, sabe? Fazer coisas novas. Coisas que, obviamente, te façam bem. É importante focar em coisas que você se sinta bem. E acabou! Gente, eu nem trouxe água aqui. Minha boca tá super seca também, depois de falar tanto. Mas é isso. Eu espero muito ter contribuído de alguma maneira. Porque esse é o maior objetivo desse vídeo, né? Eu sei que a fase do pós-término ali não é uma fase fácil, é uma fase muito complicada, muito individual também, mas nada é insuperável nessa vida. Você com certeza vai superar, você com certeza vai tirar de letra, vai conseguir sair desse processo. Eu só sugiro mesmo que você respeite todos os seus sentimentos, respeite todo o seu tempo e viva. Se você tem vontade de chorar, chora, de desabafar, desabafa, sabe? Não guarda nada pra você, porque isso só te faz mal. Muito amor pra vocês, muito autoconhecimento, muito amor próprio pra vocês. Um beijo, até a próxima. Bati a mão aqui no notebook.